então. Agradeço imensamente esse convite de estar aqui. O desafio, confesso para vocês, que nunca foi me pedido um tema sobre uma prece. Então, a gente pensa em 1000 situações para tentar colocar um pouquinho, né, as nossas pesquisas, o nosso entendimento, para que a gente possa também refletir um pouco mais, né? E é em cima dessa reflexão que eu começo. Eu vou ler para vocês. Este daqui é uma coletânea, as mesmas preces que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira prece, que se refere aos doentes. Senhor, sois todo justiça. A doença que vos aprouve me enviar, devo-a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego, para minha cura, a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se, ao contrário, devo ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto, sem murmurar, aos vossos divinos decretos, pois tudo o que fazeis não pode ter finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que essa doença seja para mim uma advertência salutar e me leve a meditar sobre eu mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. É uma prece muito bonita e que cabe a todos nós, doentes do corpo e da alma. E é interessante porque muitas vezes nós repetimos algumas preces, o próprio Pai Nosso, né, que foi nos ensinado, é o mais usual, a maioria de nós sabe de cor. Então, nós repetimos as palavras sem refletir. Repetimos como um mantra na nossa vida e acabamos por não entender o significado. O que quer dizer essa prece? Enquanto, no momento que nós proferimos uma prece e nós realmente vamos senti-la, vamos assim tentar compreender. E aí vamos aprender. E por isso mencionei sobre a gratidão da gente pegar um tema desse e ter que ler, e aí refletir e descobrir que todos nós estamos sujeitos a fazer essa oração por nós mesmos. Por que somos merecedores? Por que, em determinada parte, diz assim: a doença que vos aprouve me enviar, devo-a merecer. Por que nós merecemos? Não naquele sentido pejorativo, quando a gente diz que merece passar por isso. Eu mereço porque é um bem. Eu mereço. Eu tenho o privilégio de estar passando por isso. Quem é que vê uma dificuldade dessa maneira? Primeiramente, nós temos que entender que estamos num mundo de provas e expiações. É um mundo material. É um planeta escola. Então, tudo que vem para nós é para o nosso aprendizado. E se estamos na matéria, precisamos aprender com a matéria. Quando a gente diz para alguém que a gente ama, te cuida, o que nós queremos dizer para essa pessoa? Para ela cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde física. Como é que nós cuidamos da nossa saúde física? Uma boa alimentação, evitar excessos. Inclusive, uma coisa que pouco é dita ou pouco é lembrada por nós, que existem mais desencarnes de pessoas que comem demais do que de quem não come, de quem passa fome.
Porque o excesso, o abuso, danifica o nosso organismo, danifica o nosso corpo físico. Assim como num dia de hoje, que nós vamos falar para quem sai na rua, para os nossos amores, leva um casaco, está frio. Porque nós temos uma temperatura ideal do corpo. E quando baixamos essa temperatura, nós chamamos de hipotermia. Não é só quem está congelando, é quem baixa a temperatura. E os efeitos da hipotermia nos causa resfriados, gripes, agravando. Nós sabemos que os hospitais estão cheios de pessoas sofrendo enfermidades respiratórias. O contrário também é verdadeiro. Quando elevamos a temperatura do corpo, é hipertemia. Nós conhecemos pela febre, quando mencionamos estar ardendo em febre, 40 graus. Mas num dia muito quente, eleva a temperatura do corpo. E isso também causa danos físicos. E é interessante para nós, que vivemos aqui no Rio Grande do Sul, que tem as estações bem definidas, as discussões que as pessoas usam: prefiro inverno, prefiro verão, prefiro calor, prefiro frio. E entra num embate de, muitas vezes, usando as pessoas que estão em situação de rua, dizendo: como pode gostar do frio? E as pessoas na rua sofrendo. Mas as pessoas na rua também sofrem com o calor extremo. Geralmente quem usa esse tipo de argumento e quem entra em embates assim, não são as pessoas que estão fazendo caridade. São as pessoas que têm o seu ego ferido. Porque nós somos assim. Quando alguém discorda de nós, nós entramos com uma defesa como se fosse uma ofensa. E às vezes é só uma discordância. Uma discussão cá entre nós inútil. Nós vamos passar pelo inverno e para o verão. Por que vamos brigar por causa disso? É inútil. Mas nós entramos nesse embate, como tantas outras questões nas nossas vidas, que muitas vezes entramos numa discussão sem necessidade. Por quê? O nosso ego. A fragilidade do nosso ego. E a fragilidade do nosso ego nos faz ver que o maior problema atual são as doenças da alma. Porque nós deixamos aflorar este ego, nosso ego ferido. O que são as doenças da alma? Quem de nós nunca se sobrecarregou em situações, seja no trabalho, seja na família? É uma sobrecarga material, espiritual, que nos leva ao limite. Chamamos isso de estresse. Estou estressado. É muita coisa. É muita bagagem para carregar. Quem de nós não passou por isso? É normal. Todos nós, em algum momento, nos estressamos. Ansiedade, que é a pressa de ver as coisas concluídas. A expectativa das coisas se resolverem. De poder dar forma àquilo que nós idealizamos. O medo, o medo de não concluir aquilo que nós almejamos. O medo da mudança. O medo de enfrentar dificuldades. Nos gera pânico. E todas essas emoções oprimidas dentro de nós entram em colapso, entram em desequilíbrio e vêm as depressões. Quem de nós nunca passou por isso? Não estamos imunes a esse tipo de situação.
Porque se estamos aqui é para aprender. E se nós ainda precisamos aprender, nós não sabemos dominar ainda esses sentimentos. E isso, embora nós tenhamos esse argumento de ser doenças do século, novidades, sempre existiu. Sempre existiu esse tipo de coisa. É normal. Assim como é normal para nós hoje, já foi normal. Mas admitir isso como um problema não era normal. Não era nomeado como uma doença. Eu não sei nos outros estados, mas aqui é bem popular essa expressão que nós falamos, denominamos dessa forma. Que frescura. Muita frescura. E acabamos tendo vergonha de admitir as nossas emoções. E tendo a vergonha, nós acabamos por oprimir cada vez mais. E quando nos damos conta, já atingiu o nosso corpo físico. Porque quando nós falamos em ansiedade, por exemplo, o normal é nós visualizarmos uma pessoa andando de um lado para o outro, olhando no relógio. Demora muito? Mas uma crise de ansiedade é taquicardia, falta de ar, sensação de sufocamento, sensação de morte. É crise, é doença, está no físico. Não se cura com a gente dizendo, calma, tenha paciência. Não. Precisa de tratamento médico, foi mencionado aqui. Precisa tratar o corpo, além do espírito. Segundo a psicologia, através de uma doença manifesta-se algo que o doente não quer reconhecer. Tudo o que precisa ser visto vem à luz. No entanto, não adianta combater os sintomas sem resolver a causa. Esse pequeno trecho está num livro de psicologia, nada a ver com espiritismo. Isso é para nós entendermos que a ciência já chegou na mesma conclusão que nós. Sem fé, nós adoecemos. A religiosidade nos ajuda a nos melhorar. Nós viemos de uma cultura de uma falsa superioridade moral. O que é falsa superioridade moral? Nós acreditávamos que estávamos acima de tudo isso. Não nos atinge. Então, dos mesmos criadores do que frescura, também tem, não vou procurar médico porque é só para achar doença. Enquanto nós sabemos que no último século, isso para não se referir que foi lá no finalzinho do século XIX, mas tomou força no século XX, nós estamos no século XXI, só para a gente ter uma noção de tempo. No século XX, a medicina seguiu o rumo de prevenção, não curativa. Nós podemos prevenir todas essas questões que acomete a matéria, da nossa falta de cuidado, da nossa falta de vigilância, das nossas dificuldades espirituais também, que atingem as nossas emoções. Tudo isso vai ser refletido no corpo físico e nós podemos prevenir se nós tivermos esse cuidado. Doenças são descobertas no início, doenças que antes matavam, porque as pessoas não se cuidavam. Então toda a nossa falta de cuidado, uma hora ou outra vai aparecer no nosso corpo. E aí, dos mesmos criadores do que frescura e do não vou ao médico para não encontrar doença,
Sempre vai ter alguém que vai dizer: mas eu conheço alguém que fumou a vida inteira, que bebeu a vida inteira e que morreu com 90 anos, isso para não dizer lá seus 100 anos. Sempre vai ter alguém para dizer. Mas a conta sempre chega. Assim como aparece no nosso corpo físico, antes de aparecer no nosso corpo físico, aparece no nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. E aí nós compreendemos quantos jovens, crianças, às vezes bebês, que acabam de nascer, precisam fazer cirurgias, porque já nascem com uma dificuldade que está lá, gravado no nosso corpo perispiritual. A conta sempre vai chegar. Então, se chegou para nós hoje, tenhamos fé, que saibamos que nós somos merecedores, sim. Estamos colhendo o que um dia nós plantamos. E a dor, ela não precisa ser algo ruim. Ela é um despertamento na nossa vida. Segundo Alírio de Cerqueira Filho, no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele diz que a dor é um mecanismo natural que serve para preservar a vida, a nossa integridade física, para nos ajudar a evoluir e para nos sensibilizar para o amor. A dor nos iguala, nos aproxima um dos outros. Quando nós sentimos dor, nós somos capazes de ter empatia, de sentir simpatia pelo nosso semelhante e amar. Só a dor nos proporciona dessa forma. E a dor, ela é um freio para que a gente pare um pouco e reflita. Quando estamos no trânsito, quando a gente precisa frear, prestar mais atenção. É isso nas nossas vidas. Diminuir um pouquinho a marcha. Prestar atenção nos caminhos. Porque às vezes nós vamos precisar fazer algumas curvas, desviar da rota que estava planejado. É para isso que serve, para que nós paramos um pouquinho para pensar. Mas a dor nunca será uma punição. É uma colheita. É a colheita do que nós plantamos, mas não é uma punição de Deus. Pelo contrário, nós temos a misericórdia divina ao nosso lado. Quando Jesus esteve conosco, neste nosso planeta escola, sendo nosso mestre, nos ensinando, várias pessoas estiveram com ele pedindo auxílio. Jesus, me cure. O que Jesus falava? Primeiramente, ele perguntava: queres que eu te cure? A pessoa já chegava pedindo: Jesus, me cure. Mas ele perguntava a si mesmo: queres que eu te cure? Como quem diz: tem certeza? É isso mesmo que queres? E aí nós, na nossa situação, pensamos: é claro. O que eu respondo para Jesus? Claro ou com certeza? É óbvio. Queremos a cura. Jesus insiste: queres que eu te cure? Porque nós queremos a cura dos efeitos. E quando ele pergunta: queres que eu te cure? É para que nós tenhamos certeza se nós vamos abandonar as causas. Porque senão, tudo voltará. Quando Jesus curava, ele dizia: a tua fé te salvou. Ou seja, o teu compromisso, a tua aceitação te salvou. Vá
e não peques mais. Ou seja, não repita as mesmas situações, porque já conhece o caminho que leva. Ele coloca para nós o que nós queremos, mas em troca nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Tem uma historinha, acredito que alguns já conhecem, mas eu vou repetir. Se todos já conhecem, me perdoe, mas faz parte do roteiro, eu botei ela aqui, então desculpa, eu vou ter que ler. É a história de um cachorro num posto de gasolina. O cachorro chorava. Então um motorista que estava ali para abastecer o carro, viu o cachorro chorando e perguntou: o que tem de errado com esse cachorro? E o frentista respondeu: ele está sentado em cima de um prego. Mas e por que ele não sai de cima do prego? E o frentista respondeu: porque a dor ainda não foi o suficiente. E aí nós pensamos nessa historinha e pensamos assim: quem sentaria em cima de um prego em sã consciência? Nenhum de nós, né? Mas quando nós falamos que a dor nos mostra que tem algo errado, é porque Deus não quer que nós sofremos. Quer que nós nos mexamos. Nossa, agora assassinei o português. Quer que nós possamos nos movimentar. Agora não vai sair de jeito nenhum a palavra correta. Quer que movimento nas nossas vidas. Quando que nós sentamos em cima do prego? Quando nós justificamos as nossas dores. Quando nós dizemos: a situação está assim, certo, na outra encarnação atirei pedra na cruz, mereço. Eu mereço passar por isso. É meu karma. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que passar por isso quieto. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Fulano que faz a minha vida um inferno. Quando eu morrer, eu vou ser recompensado. Vou sentar do lado de Jesus. Só que ninguém contou para essas pessoas que Jesus não fica sentado. Ele está trabalhando. Quem quer ficar parado somos nós. Então nós sentamos em cima do nosso problema, cheios de razão, e achamos: estou sofrendo, Jesus tenha pena de mim. Enquanto na verdade somos nós que precisamos agir. E muitas vezes nós estamos sendo prego na vida de alguém, agindo dessa maneira, achando que tudo vai ser resolvido de cima para baixo, que não começa em nós. A dor, ela é inevitável, porque ela é necessária. O sofrimento é opcional. Qual é a diferença? Estamos sujeitos a essa dor. Mas se nós soubermos levar com leveza, sabendo que Jesus está conosco, que temos fé, não sentar em cima do prego, mas entender que tem coisas que estão acima de nós, nós vamos levar as coisas com mais leveza. Segundo o filósofo Byung-Chul Han, eu falo devagarinho para vocês acharem que eu sei falar coreano. No livro Sociedade Paliativa, ele diz que a nossa sociedade sofre de algofobia, que é medo da dor. Isso também não está dentro da codificação espírita, mas tem tudo a ver com a sociedade que vivemos. Porque no mundo de desempenho, a dor é vista como fraqueza.
Ser feliz sem dor virou uma nova forma de dominação. O mundo atual sacrifica a vida real pela confortável. Ou seja, nós acreditamos que teremos uma vida perfeita. Nós acreditamos numa família perfeita, num emprego perfeito, em amigos perfeitos. Acreditamos que tudo deve ser perfeito. E quando as coisas não são como nós imaginamos, sofremos. Porque acreditamos que existe. Antes eram aqueles comerciais de margarina, hoje é a vida no Instagram. A gente olha e pensa que é aquilo. Só que é uma profissão. O Instagram, aquelas pessoas que divulgam, é uma profissão. Ela pode servir como entretenimento, às vezes até como inspiração, mas nunca como ilusão. Não podemos nos deixar levar por questões fictícias. Nós vamos passar por dificuldades, eles passam por dificuldades, todos passamos. Ninguém aqui está acima dessas dificuldades materiais, emocionais, espirituais. Nós pedimos a Deus que nos poupe de todo sofrimento, de toda angústia que nos perturba. Mas será que Deus faria isso por nós? Segundo Emmanuel, um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade de seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida até hoje fez nós nos tornarmos quem nós somos. Não foi as coisas boas, foram as dificuldades. Então nós precisamos, para nos moldar, a tempestade é que forja os melhores marinheiros. Então nós precisamos, mas nós somos como gotas d'água e queremos ficar paradinha, descansando. Mas o que acontece com a água parada? Prolifera o mosquito da dengue. Nós temos que ser gotas d'água porque nós somos partes de um oceano imenso. E para isso nós precisamos nos movimentar e deixar de almejar uma paz, uma felicidade que não existe para nós ainda. Para encerrar, eu vou ler essa mensagem do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Palavras aos enfermos. Toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que nolo transmite. A dor física pacientemente suportada é golpe de buril divino, realizando aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem sublime luz do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte, são irmãos que aceitaram, com serenidade, as dores longas que a providência lhes endereçou, a benefício deles mesmos. Em compensação, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos, ex-leprosos, em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhe constituiu tão somente motivo à insubmissão. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação. A enfermidade ligeira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna.
Todos os padecimentos da carne se convertem, com o tempo, em claridade interior. Quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição, encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito, dentro de nós, o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Mensagem de Neio Lúcio. Que possamos refletir sobre isso e agradecer a oportunidade que temos. Que essas pequenas mazelas do corpo não sejam empecilho para a nossa luz interior. Que nós possamos aceitar com resignação aquilo que não podemos mudar e agir conforme as nossas necessidades, para que as coisas no nosso mundo, no nosso íntimo, sejam cada vez melhor. Muito obrigada aos irmãos, que assim seja.